Estamos começando mais um podcast da Viver Consciente e hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Estou aqui com a Luana Nicanor e a gente vai conversar sobre educação, inclusão, família, escola, porque ela é desse universo. Seja muito bem-vinda, Luana! Muito obrigada, Mônica. E para a gente começar, já quero te perguntar, quando o assunto é inclusão, quais são as dificuldades? Então, Mônica, a inclusão hoje, ela já avançou muito na escola, né? Mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido para que seja, de fato, uma inclusão. Por quê? Ainda falta muito de estrutura nas escolas, e eu tô falando tanto da pública quanto da particular, né? Tá. Falta muita formação ainda para os profissionais, porque o universo da inclusão, ele é um universo muito amplo, né? A gente tem, todo ser humano tem alguma questão, né? Então, a gente tem que o tempo todo estar se atualizando, o tempo todo buscando, indo atrás para verificar a necessidade daquela criança específica, né? Então, o tempo todo a gente precisa correr atrás, se aperfeiçoar, e tudo isso demanda tempo, demanda investimento. Então, acho que a grande dificuldade hoje é essa estrutura, correr atrás, e você precisa o tempo todo estar relembrando as pessoas, né? Falando assim, olha, vamos olhar para aquela pessoa como um ser humano, né? Como alguém que é um sujeito de direito, que tem o direito garantido, tanto pela lei quanto pela questão moral, ética, né? De estar na escola, de aprender, de conviver com as outras pessoas. Então, acho que a inclusão, ela é isso, sabe? Ela é um caminho que, se a gente vê historicamente, já avançamos muito, mas ainda temos muito que avançar, né? E eu vejo, eu tô do outro lado, né? Como profissional da psicologia, mas também como mãe, né? De inclusão, porque a minha filha tem paralisia, mas eu vejo também que é a questão dos princípios de ter muitas relações envolvidas, né? É a criança, são os amigos, são os professores, é a questão da relação com a sociedade, da criança, da família. Então, é uma junção de muitos lados, né? Então, quando todos que estão envolvidos com a criança, eles se conversam, se comunicam e colocam a criança como foco, né? A gente tem um trabalho que flui, que vai e que acaba acontecendo, né? Legal. O difícil é quando um desses atores, né, ele destoa, ele não está em prol dessa parceria, dessa e não olha para a criança, não olha para a criança. Principalmente como um sujeito de direito. Na escola a gente usa muito essa expressão, né? Sujeito de direito. Toda criança tem direito à aprendizagem. Antigamente a gente falava de expectativa. E aí trocou-se o termo, porque hoje a gente não tem a expectativa, a esperança que a criança aprenda. Ela tem o direito. Então a gente tem que fazer por onde para essa criança aprender. Tanto que hoje tem o PEI, né? Que é o Plano de Ensino Individualizado, para qualquer criança que não consiga acessar o currículo. Legal. Então, seja para uma criança de inclusão, uma criança que porventura ficou retida naquele ano ciclo, ou tem alguma dificuldade, mesmo que clinicamente a gente não tenha um laudo dessa criança, ela tem o direito a PEI, que é esse plano de ensino individualizado. Um olhar individualizado para a criança. Um olhar individualizado para aquela criança, para que ela tenha o seu direito garantido de aprender. Interessante. E como fica isso dentro do quadro? Que você, como hoje, você tem também o cargo como diretora. Sim. Como fica isso dentro do quadro da escola, né? Dentro de professores, auxiliares, esse conceito do programa do PEI? Ele já está introduzido? Ele ainda é uma dificuldade no dia a dia? Como que é isso? Então, ele é novo, né? Faz uns 2 anos mais ou menos que ele foi instituído. E a gente vem trabalhando todo ano nele. Então, a gente vai aperfeiçoando, né? Eu tô pensando aqui na reciclagem, né? Para tudo isso. Sim, então, todo ano tem que fazer uma reciclagem. Todo ano você tem que dar uma formação. Aí o documento vem, a gente analisa, avalia. Porque o APEI, ele não é um documento feito pelo professor. Ele é um documento feito pela equipe escolar. Então, todos que têm contato e atendimento com esta criança participam da APEI, com o seu olhar. Entendeu? Então, é colocado neste documento as potencialidades da criança e o que vai ser feito para que ela possa se desenvolver.
a partir dessas potencialidades, onde essa criança pode chegar, quais são os campos de ação que a equipe tem. É Exatamente. Isso? Que interessante. Exatamente. Então, assim, todo ano a gente precisa voltar, até porque todo ano chegam funcionários novos, chegam alunos novos, então a gente precisa discutir novamente. E a criança também evolui, né? A criança todo evolui. ano ela evolui. Eu vejo pela minha filha, um ano de escola, quanta evolução. A minha amiga, recebi uma amiga sexta-feira em casa e ela olhou e falou, nossa, eu a vi no aniversário em abril, é outra criança, a escola. O quanto essa escola teve de interferência nesse crescimento, né? Sim. Então, a socialização das crianças, o envolvimento da criança da escola, do professor, no caso das atendentes, como chama? AT, né? AT. As pessoas que dão esse suporte a terapias, né, e tudo mais, o quanto as crianças evoluem. Então, realmente, de um ano para outro, tudo muda. Tudo muda. Então, todo ano a gente precisa revisitar esse documento. Tá. Mesmo que ele já esteja pronto, no ano seguinte a gente dá continuidade a ele. Então, a gente verifica de onde parou, o que a criança evoluiu e como nós vamos continuar essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento cognitivo, social dessa criança. E ampliando um pouco mais até nosso assunto aqui, né, Lu? A gente falava um pouquinho antes de entrar, a questão de você tem hoje no seu quadro da escola mais de 90% de mulheres. Sim. Nós mulheres sempre somos mães ou filhas ou esposa, temos outras tarefas que nos requer também. Uhum. E chega no ambiente de trabalho, tem toda essa demanda. Como que você percebe as mulheres hoje no campo de trabalho com toda essa demanda? Como que você vivencia isso sendo líder de mulheres? Olha, as mulheres lá na escola, todas elas têm dupla jornada, né? Uhum. Mesmo, no meu caso, tenho 3 jornadas, que eu tenho 2 empregos e mais a jornada de casa, né? Então, toda mulher tem pelo menos 2 jornadas. E é desgastante, né? É exaustivo, né? Porque muitas vezes elas chegam cansadas, elas têm que dar conta da casa e mais do trabalho, né? E o trabalho na escola, ele é um trabalho que ele não começa e não termina na escola, né? Sobre isso. Ele é um trabalho que começa muitas vezes em casa, no planejamento, porque muitas professoras, professores, eles levam o planejamento para casa. Eu sou casada com um professor, sei disso. Eu falei, eu não sabia disso, não, eu sei da prática. Para organizar, né, o material que vai ser preparado. E o fim acontece na escola. Sim, né? É o fim. Então, muitas vezes, o finalmente acontece na escola, só o desfecho final. Mas todo o processo anterior, ele acontece muitas vezes em casa, onde ela também tem uma atribuição, que é dar conta da casa, ter o olhar para a família, né, para o marido, para o filho. Então, é exaustivo, né? Você consegue identificar algumas práticas diárias, assim? Algumas técnicas, talvez, mas algumas situações que você identifique que pode ser melhor essa questão da mentalidade, de tirar um pouco esse peso da mulher, da professora, da auxiliar? Então, eu acho que quando o ambiente ele é mais leve, sabe? Legal. Quando a gente trabalha, por exemplo, o ano passado nós levamos muitas palestras, formações para saúde mental, bate-papo mesmo, né? Voltado para o profissional olhar para si mesmo, né? Para o seu bem-estar e entender o momento que ele tem que dar uma pausa, que ele tem que olhar para si. Tá. Né? Então, em que momento eu preciso respirar, olhar para mim? Eu falo para minha equipe, né? Se você vê que tá ficando, que você está numa situação em que você pode perder o controle, respira, pede para chamar alguém. Pesou, tira o pé, sai da sala, pede para alguém chamar a gente desce, fica um pouquinho com os alunos, você vai sair, respira, porque somos seres humanos. Então, acho que quando o clima na escola, acho que qualquer ambiente de trabalho, né, ele é mais leve, ele não pesa tanto, isso acaba ajudando. E esse amparo, né, saber que você não está sozinho, que tem alguém ali para te dar a mão e falar, se acontecer alguma coisa, eu sei que eu tenho alguém para me respaldar, para me segurar. Sentir a equipe, né? Sentir a equipe. Ter uma equipe, um ambiente e sentir essa equipe junto. Exato.
É muito difícil construir isso. Já ia entrar nesse assunto. Muito. Porque assim, você tem que estar há um tempo com a sua equipe, você precisa conhecer a equipe, porque às vezes a pessoa chega, ela não fala para você que ela não está bem, mas você consegue ler, você consegue verificar pelo corporal, pelo gestual, né, pela própria vestimenta, às vezes pela expressão, que ela não está bem. Então, a gente tem falado bastante sobre isso aqui, né? O quanto o corpo fala, né? Sim. Aprender sobre a leitura corporal, aprender a ler o que não é verbal, né? O não verbal. Sim. O quanto isso é importante para criar um ambiente, né? Então, e como gestora, né? Como líder de equipe, você precisa estar atento a esses sinais, né? Ver que aquela pessoa não está legal. E chamar e falar, vamos conversar? Uhum. Teve uma situação, o ano passado, que eu chamei uma professora pra gente conversar, porque eu percebi que ela tava cabisbaixa, cansada, e ela tava perdendo um pouco da mão com a sala, né? E aí, depois que a gente bateu um papo, falei pra ela, olha pra sua equipe, pra sua sala, né? E olha também para você. Muitas vezes, a gente precisa acolher. Quando a gente acolhe aquela criança, que ela dá um pouco mais de dificuldade, ela vem para você e você vai conseguir trabalhar melhor com a turma em sala de aula. E aí ela falou que depois disso, depois daquela conversa que eu tive com ela, de acolher os alunos, ela sentiu que melhorou. Que e ela conseguiu dar conta até o final do ano. Então assim, eu acolhi a professora conseguiu acolher a turma. Olha que legal, né? Você fazer, né? É você criar um ambiente de escuta e também ensinar um ambiente de escuta. Exatamente. Fazer essa escuta ativa, né? Exato. Então você ouvir, mas prestar atenção no que está sendo dito. E às vezes, não só naquilo que está sendo verbalizado, mas aquilo que também está implícito, né? E aí prestar atenção e dar os encaminhamentos. Então, eu conversei com ela muito aquele dia. Falei, olha... alunos, toda sala tem aluno que dá um pouco mais de trabalho, são desafiadores, né? São agitados. Eu falei, esses são os que mais precisam ser acolhidos. São esses que a gente precisa puxar para nós, né? E tem várias estratégias para fazer isso. Legal. Né? E aí, conforme ela foi fazendo, a sala foi se modificando. Esse aluno parou de viver lá na minha sala, na sala da direção. E ela, nossa, no final do ano ela falou, olha, foi a conversa que me abriu horizontes. Que eu consegui entender que, olha, eu precisava acolher, porque aí eu fui acolhida. Então, eu consegui acolher. Então, muitas vezes não é só falar o que eles têm que fazer, a gente precisa praticar com eles para eles poderem entender e praticar com os alunos. Até porque o falar nem sempre é o momento da pessoa ouvir, né? E quando você constrói junto, você realmente entende onde ela está e qual é o próximo passo que ela pode dar, né? E isso é muito interessante, Mônica, porque às vezes você encontra também, né, aquelas pessoas que não estão no tempo de ouvir. Exato. E aí não adianta falar, né? Então, às vezes também tem que entender esse tempo. Será que já está na hora de falar com esta pessoa, de ter esta conversa, né? Do jeito como ela deve ser, às claras, porque às vezes você precisa estar ali orientando, norteando o trabalho. Mas às vezes tem conversas que não estão para o momento, porque a pessoa não está preparada para ouvir. Bacana. Lu, vou apresentar você melhor agora. Você vai falar um pouquinho para mim de você. Então, a Luana Araújo Nicanor. Quem é? Quem é você, Lu? Aqui eu coloquei alguns pontos a seu respeito, mas fala você para mim. Bom, eu sou uma mulher de 41 anos. Eu estudei e trabalhei praticamente a vida toda na educação. É uma coisa que eu amo fazer. Né, eu sou formada em História, Geografia, e você já tem aí uns pedagogia, 20 anos de atuação, que bacana, uma carga bem já trabalhei experiente. Muito com Fundamental 1, Fundamental 2, com ensino médio, com cursinho. Ainda pretendo um dia dar aula em faculdade, fazer um mestrado, dar aula em faculdade. Hoje o meu olhar está muito para essa área da inclusão, né? E até porque eu tenho um filho de 4 anos, que eu também estou correndo aí atrás com ele sobre fazendo investigação, fazendo acompanhamento dele, né? Hoje ele está com uma hipótese de TDAH.
Então ele é bem desafiador também, sabe? E é isso. Bacana que a gente já traz uma condição de experiência profissional, né? E uma visão e uma vivência também, né? Então você aí buscando essa condição para o seu filho, esse conhecimento, e às vezes o seu profissional traz muito suporte para isso, não? Sim, mas eu vou te dizer que a maternidade, ela me mudou, ela me transformou. Transforma, né? Eu era uma pessoa antes do Arthur e eu sou uma pessoa pós-Arthur, né? Então, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional, hoje eu tenho um outro olhar para com a educação, com as crianças, com as mães. Quais foram as principais mudanças para você? Então, eu acho que antes da maternidade, eu era uma pessoa muito ignorante, no sentido de ignorar mesmo, sabe? De não entender esse universo, muitas vezes, da mãe, achar que tudo é muito fácil, porque acho que quando a gente não tem filho, né, pelo menos eu achava que tudo a gente resolvia muito fácil. E hoje, com um filho, eu sei que não é assim. Que tudo às vezes é muito complexo, que não depende muitas vezes da mãe, que não tá só com você as decisões, as né? decisões não é só daquela pessoa, que não é tão simples assim para resolver algo, né? Então acho que a maternidade mudou o meu olhar em relação a isso, sabe? Principalmente. Então hoje eu tenho um outro olhar para com as mães que me procuram. Eu procuro... Te humanizou mais. Me humanizou. Legal. Exatamente. Me tornou uma pessoa mais humana. E a maternidade realmente transforma a gente, né? E nesse universo de educação, que é um universo tão próximo de mães, né? A mãe está sempre presente, ou muito mais próxima, né, geralmente, do que os pais. Como você visualiza essa mudança? Porque você já tem experiência e a gente sabe que de um tempo para cá tudo tem mudado muito, né? 20 anos de experiência, acredito que você consiga perceber essa mudança de configuração dentro do ambiente da escola, né? Tanto das mães quanto dos alunos. A inclusão você já até comentou um pouquinho que teve essa mudança também. Como que você visualiza essa evolução da área da educação? Então, eu acho que assim, essa mudança que veio, né? Ela, para quem tem um perfil mais flexível, conseguiu se adaptar mais, legal, ele se adaptou e tá lá sem sofrimento. Agora, existe sim muitos profissionais que são muito rígidos, que tem uma postura menos flexível, mais resistente, que aí sofre um pouquinho mais, né? Tanto que às vezes a gente se depara com profissionais que falam assim, eu quero reprovar tal criança, porque ele não foi bem na prova. Eu falo, professor, nós estamos em 2026, não é mais assim que funciona. A gente vai analisar o percurso da criança, nós vamos ver de onde ela saiu, o que ela contribuiu, até porque cada criança é uma criança, olhar para um indivíduo. Esse conceito é difícil das pessoas entenderem ainda, né? Muito, ainda está muito pouco difundido muito. Esse conceito dessa evolução dentro da área da educação, não é? Muito difícil ainda é muito resistente, porque a maioria dos professores ainda são deste período, né? E até os pais, né? Os pais e também os pais cobram também, mas por que não tem prova? Por que não tem prova? Por que não reprova? Por que não reprova? Eu quero que reprove meu filho. Eu falo, pai, não é assim que funciona. Muito bom você falar sobre isso. Se realmente precisa, se vai ser benéfico para essa criança ficar mais um ano. Os amiguinhos estão indo. Ele vai ficar... O que vai ganhar aí para a autoestima dessa criança? Porque a gente tem que olhar a criança como um ser completo, né? Então não é só o cognitivo, é o social, é o emocional. Querendo ou não, hoje tem esse olhar dentro da escola, sabe? Principalmente quando a gente fala do tema reprovação, aprovação e reprovação. Eu tive um caso de uma aluna que ela era cadeirante e os pais têm um pouco de medo quando sai do ensino fundamental 1 e vai para o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1 é do 1º ao 5º, o fundamental 2 é do 6º ao 9º. Principalmente quando sai do município e vai para o estado. Né? Porque são muitos professores, é uma outra estrutura de trabalho, né? E aí o pai falou, não, eu quero que minha filha reprove. E aí a gente teve toda uma conversa com essa família para falar, olha, mas a menina não precisa reprovar. Isso é mais um medo seu do que uma condição da criança. Porque a criança, ela
conseguiu aprender, ela consegue conversar, se desenvolver, o social dela é lindo, maravilhoso, ela tem tudo para brilhar, deixa ela ir embora, porque uma hora ela vai ir. Então, muitas vezes a gente faz essa conversa também com a família, sabe? Interessante olha, isso. Não é mais só uma caixinha da educação, né? Não. Existe toda essa visão integral. O quanto vai atrapalhar o social. Muito importante isso. Acontece muito esse tipo de conversa, sabe? Com as famílias de, olha, vamos olhar, né? Acho que aqui não é a criança mais. Né? E a gente acaba fazendo encaminhamento, às vezes, para a família, procurar terapia, né? Porque esse olhar que a família tem, às vezes, acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Eu, às vezes, falo muito sobre luto, né? Algumas aulas, alguns podcasts que nós tivemos. E é interessante a gente entender que você está me falando de um processo que essa família precisaria, de repente, ver, né, um luto ali. Que essa criança está voando, né? Essa criança está indo além. E às vezes a gente não consegue identificar esse processo dentro de um ambiente de escola, dá a impressão que está distante, e na verdade não está, né? Sim. Porque essa criança tem evolução e a família que está aprendendo, né? E esse processo que você percebeu dessa mudança dentro do programa de educação, entendendo que a gente ainda encontra professores que já são ainda da época antiga, que estão com essa dificuldade de mudança, e os pais que são da época antiga, que não entendem o porquê não reprovar, né? O quanto você entende que isso pode atrapalhar o processo de evolução? Então, aí é o nosso trabalho enquanto gestor de formação continuada. Aqui eu estou fazendo essa pergunta, Lu, justamente para a gente entender, e você que está em casa, está gostando? Já aproveita e curte aqui para a gente. Compartilha, porque a gente está falando sobre mentalidade, tendo a educação como pano de fundo, né? Realmente nessa transformação de mentalidade. Então, aí nesse caso entra a formação continuada da equipe escolar, né? Porque não é só o professor que muitas vezes tem esse discurso. A gente tem desde a pessoa da secretaria, inspetores, cuidadores ou auxiliares ou ATs, né? Que cada rede trabalha de um jeito. Então, a importância da formação continuada, de você estar o tempo todo atualizando a equipe, trazendo muitas vezes pessoas para conversar também de fora. Nós mesmos temos que fazer as formações para passar para eles, para falar, mudou, não é mais assim, temos que mudar também o nosso olhar, temos que mudar nossos procedimentos, temos que mudar nossas metodologias, ferramentas. Significa que vai jogar o velho fora? Totalmente não. Tem coisas antigas que a gente utiliza, que são muito boas para a educação. Por exemplo, às vezes tem aluno que precisa fazer a tabuada escrita, mas não é para todos os alunos. Então é isso que eu preciso entender, que nem tudo serve para todos. Né? Que é, de novo, a ideia de você olhar para o indivíduo, você humanizar a educação, né? Você trabalhar coletivamente, mas as particularidades, não ficar descartado. O objetivo individual. Exato. Então, para isso precisa de muita formação continuada. E só que nessa formação continuada não é só trazer o autor, trazer a leitura, trazer a fala. Muitas vezes você tem que ensinar para o professor também como fazer. Então você tem que praticar com ele. E a formação continuada é um momento que a gente também tenta trazer, pelo menos eu tenho esse olhar de tentar trazer a prática para o professor. Então tem um momento de vamos sentar e estudar, mas tem um momento de vamos praticar para a gente poder se apropriar. Como que você percebe que a família, a mãe, que geralmente está mais próxima da criança, pode auxiliar nesse processo no dia a dia? Então, a gente sempre também fala muito para os professores, reunião de pais é o momento, né, de criar a ligação, a conexão com a família. Se o professor consegue se conectar com esta família, ele consegue fazer com que esta família compre, né, a educação, que faça as lições, que verifique os bilhetes na agenda, que venha na escola quando a gente precisa chamar, convocar, e aproxime, né? Aproximar, né? Quando o professor ele não consegue fazer essa conexão, fica mais difícil, né? Porque aí qualquer coisa, muitas vezes a família
já vai brava na escola, vai reclamar, vai questionar, e a gente tem que fazer um trabalho de acolhimento dessa família. Eu falo muito para eles, reunião de pais, a primeira reunião é o momento de criar conexões. Crie conexão com a família do seu aluno, para você trazer essa família para você e você conseguir fazer com que ela te ajude, te auxilie nesse processo, porque fica muito mais fácil. Ô Lu, e olhando para essa perspectiva que você está trazendo, que também é novo para mim, muitas coisas que você está falando, como que você identifica ou reconhece que pode acontecer essa questão da educação emocional, até mesmo para esses jovens que estão na escola, essa mudança de mentalidade, como que isso pode vir? Isso é a longo prazo? Como isso está sendo trabalhado no dia a dia? Então, isso Ou isso é um desafio? É um desafio e é um caminho longo a ser trabalhado, né? Principalmente com os adolescentes, né? Porque adolescente, quando ele entra, e hoje parece que eles estão muito mais precoces, né? Muito mais. Eu pego crianças do 4º, do 5º ano que eu falo, gente, já é um adolescente. Eu já tenho um em corpo casa. De criança. Exatamente, eu tenho um em casa. Meu filho tem 9 para 10 e a gente vê um adolescente em corpo de criança. Exatamente e aí, isso. A gente trabalha muito com projeto, quando Legal. É assim, né? Então, a gente, lá na escola, a gente tem projetos mensais. Cada mês a gente trabalha um tema. Então, a gente trabalha Setembro Amarelo, porque parece que não, mas as crianças já sabem e elas têm noção. Pode ser que todas, não, mas algumas já sabem, já convivem com depressão, com ansiedade. Tem muitas crianças que sentem isso na escola. Tem muitas crianças que têm crise de ansiedade e que a gente tem que ensinar a respirar. Fala assim, ó, cheira florzinha só pra velhinha, cheira florzinha só pra velhinha, pra fazer esse movimento, porque a criança tá com taquicardia, tá suando, tá passando mal. Ou seja, são mal, sintomas tá reais e presentes dentro do universo da educação, tanto Exatamente. de adultos, né, mães, professores e também os alunos. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente sempre pede para a família avisar a gente, para a gente saber como lidar, já ter um olhar para aquela criança, porque se ela passar mal, a gente já liga imediatamente, ou socorre, ou chama o SAMU, ou vai tentando fazer, dependendo da criança, exercícios para ela poder voltar para o presente, né, e tentar controlar essa ansiedade. A gente entra em contato com a família, pede para buscar. E a gente faz projetos mensais e anuais. Então tem um projeto que é anual da escola, que todo ano é escolhido no começo do ano com a equipe. E tem projetos mensais. Então a gente fala de Maio Laranja, que é sobre o abuso infantil, porque também é algo que acontece muito, principalmente em escolas da periferia, né? A gente trabalha muito sobre a questão das africanidades, o respeito, o bullying. Então são temas que são trabalhados mensalmente, que é aquele momento para trabalhar e desenvolver aquele projeto, aquele tema, mas não significa que ele não vai ser trabalhado em outro momento do ano. Porque, por exemplo, bullying é algo que a gente fala o ano inteiro. E às vezes você tem que fazer um trabalho específico com aquela turma, mas é um trabalho anual, ou com aquele aluno. O ano passado eu tinha um aluno que ele vinha na minha sala semanalmente para a gente trabalhar a questão do bullying, porque ele fazia muito com as crianças e eu tinha muitas queixas. Já tinha conversado várias vezes com a família. Eu falei, não, agora vou pegar pra mim. Aí trouxe ele pra mim e a gente conversava, fazia um bate-papo com ele. Que bacana, conversa um pouquinho mais aqui, né, pra poder dar uma direção. Exatamente, para trabalhar essa questão do acolhimento, do emocional. E aí ele foi melhorando, chegou no final do ano. Na psicologia, às vezes a gente fala, né, quem cura, cura, quem tá doente, adoece, né? E você percebe que você passou por essa experiência de cuidar de alguém que estava ali, né, fazendo bullying, conseguiu perceber o que estava por trás, o que precisava realmente de suporte? Você teve essa experiência? Então, com esse aluno, eu acho que ele tinha uma questão, assim, de um TDAH, porque ele não conseguia ficar parado, pra você ter uma ideia. A gente conversava com ele, ele subia e descia na parede, assim, encostava na parede, ele subia e descia e ele não parava de se mexer. Ou seja, tá gritando, aquela criança tá gritando, pedindo exatamente. socorro. E eu atendo ele desde o primeiro ano, ele tá no 4º. Então, assim, eu sempre pedi pra família ir atrás de uma ajuda médica, porque a educação, muitas vezes, sozinha, ela também não faz milagre, né? Existe, em algumas situações, a gente pode pensar que talvez possa existir alguma negligência em algum ponto. Sim, tá, existe. Só que muitas vezes, para a gente poder notificar
órgãos que são de proteção à criança e ao Uhum, adolescente, uhum. a gente precisa ter provas que foi feito várias conversas com esta família, que foi feito tudo o que precisava para fazer uma notificação. Então não é tão simples, Tá. né? Apesar de a gente muitas vezes achar que é de fato uma negligência. E aí foi aonde eu fui orientada por uma equipe de suporte que tem onde eu trabalho, né? De suporte onde tem a psicóloga, tem a fono, tem a TO. E aí eles me orientaram a tentar trazer o aluno pra gente fazer esse trabalho mais pontual. Tá. E aí eu peguei ele pra mim e falei assim, olha, você vai vir toda semana na minha sala, nesse mesmo bate-canal, bate-horário, pra gente fazer um trabalho. Então eu pegava temas, trabalhava com ele com música, vídeo, 30 minutinhos, e depois eu conversava com ele, que ele entendeu o que tinha a ver com a nossa realidade dentro da escola. E aí também coloquei ele para tentar nos ajudar. Então tudo que tinha na escola eu chamava ele para ele se sentir útil. Interessante isso, porque quando você deposita uma responsabilidade de alguma forma, isso surge o efeito de uma outra forma, né? Foi a melhor coisa que eu bacana, fiz. Na hora que eu coloquei ele legal. para nos ajudar, ele começou a mudar, né? Ele parou de provocar as crianças, ele ficou mais responsável, porque ele queria participar. Porque a questão dele é que ele não consegue ficar parado, então ele precisa desse movimento, ele precisa estar fazendo alguma coisa, porque se ele ficar ocioso é onde ele acaba provocando situações de conflito com os outros. Que interessante. Foi muito bom o resultado. Sempre é um grito, né? Sim. Sempre é um grito. É um grito de ajuda, de socorro, né? Só que nem todo mundo às vezes entende isso. E aí por isso que é a conversa constante. Você está falando e eu tô aqui pensando, né? Que bacana poder ter tido essa oportunidade, porque muitas vezes nas escolas a gente não vê as diretoras, as professoras tendo essa oportunidade de ter esse olhar, de ter esse tempo para esse trabalho, né? De ter essa prioridade, porque às vezes a demanda é tão grande, as situações são tantas, né? Eu mesmo já acompanhei algumas situações com o meu filho que você fala, nossa, é gritante essa situação, mas não tem muito o que ser feito porque a escola não tem essa oportunidade, não tem esse momento, não tem esse tempo, não tem esse profissional que esteja ali fazendo esse tipo de ação, né? Sim. Que bom poder entender que isso é possível. Precisava ter mais pessoas na escola. Exato, com porque certeza. Porque realmente a demanda é uma coisa assim enlouquecedora. Você deixa muita coisa para fazer, para atender, mas a prioridade é o atendimento, né? Então, aquilo ali depois a gente resolve. Vamos cuidar aqui das pessoas. Nós estamos aqui pelas pessoas, né? Então, precisa ter esse cuidado com elas. E pela experiência que você teve de 20 anos na educação, quando a gente olha para frente, quais você acredita que são as perspectivas? Olha, eu vou falar do meu micro-universo. Porque, assim, a perspectiva macro, é lógico que a gente espera aí primeiro... Agora a gente tem inteligência artificial, tantas novidades, né? Porque quando você estava falando, já não querendo te cortar, mas já te auxiliando nessa situação, a gente percebe que teve uma evolução tão grande, é como se as pessoas se perdessem nesse crescimento, né? Sim. Uma mudança de perspectiva. Eu acho que assim, se a gente pensar daqui para o futuro, eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, ela veio para ficar. A gente vai ter que aprender a trabalhar com ela, né? Então, é muito mais do comando que eu vou dar para o meu aluno do que falar, olha, você não vai usar, porque isso não vai adiantar. Todo mundo usa, até os professores usam. Faz parte do universo então, educacional. Como eu vou utilizar essa ferramenta ao meu favor para beneficiar aquele trabalho, fazer com que aquele trabalho aconteça, né? E como que eu vou orientar os meus alunos para utilizarem de uma forma benéfica. Benéfica não só para o conhecimento, mas também ética e moral, né? Porque é o ser e o conviver. Sim. Não adianta eu me preocupar que o aluno aprenda e ele sair cometendo crime com o conhecimento que ele tem. Então, ele tem que usar aquilo para o bem, né? Agora, de perspectiva, sinceramente, eu espero que a educação seja valorizada. Né, que em algum momento um dos nossos governantes, a nossa sociedade
volte a valorizar a educação como ela já foi valorizada um dia, mas sem excluir, né? Porque quando a educação era valorizada, ela era exclusiva. Ela promovia e ela excluía, a exclusão, né? Porque não eram todos que tinham acesso. A partir do momento que todos passaram a ter acesso, porque a educação hoje é para todos, ela virou uma mercadoria sem valor, né? E isso é tanto para os governantes, que querendo ou não são quem acabam formando aí esse sistema educacional, como para a sociedade, né? Então acho que é uma valorização da educação. A gente percebe uma necessidade da mudança dessa mentalidade, né? De como olhar, de como viver essa educação no dia a dia, de como se relacionar com ela. Exatamente. É pensar numa educação assim, que até mesmo para ser, é o que eu falo para os meus alunos, né? Até para você jogar futebol você precisa de conhecimento. Porque parece que não, mas você mobiliza um monte de conhecimento na sua mente, no seu cérebro, que muitas vezes você não tem essa percepção. Você tem que entender de ângulo, de velocidade, direção do vento para jogar a bola. Exato. Né? Então, não é tão simples assim. Todo mundo precisa de conhecimento, todo mundo precisa de educação. Seja para qualquer profissão. Muito bom. Lu, e caminhando aqui para o nosso final, então, vou fazer um bate-bola com você, um ping-pong, de algumas respostas bem simples e rápidas, para que a gente possa entender um conceito rápido. Mulher na escola. Mulher na escola? A maioria ainda. Diante de tantas mudanças, qual é a mentalidade de sucesso no âmbito da educação? Mentalidade de sucesso seria a persistência, persistir. E hoje, diante dos novos desafios, que todos os anos a gente tem novos desafios, né? Como você coloca a educação para a gente nos dias de hoje? Assim, quais serão as novidades que a gente pode esperar do que vem aí no mundo da educação? Diante de inteligência artificial, de velocidade. Muita inovação tecnológica, né? Acho que é inovação tecnológica sem jogar fora o antigo, né? Tem uma frase que eu aprendi na faculdade, que era assim: você nunca joga a água do banho do bebê fora, só a água do banho. Então, assim, preservar aquilo que é antiquado, mas é bom, mas aprender e inovar. E essa inovação vem com muita tecnologia, né? Hoje é difícil pensar numa sala de aula, por exemplo, sem um projetor, sem pelo menos uma televisão, sem a tecnologia para estar auxiliando. Ainda mais porque os alunos são tecnológicos, né? Então, eles... E aí já existe um conflito, né, Lu? Porque a gente vê, por exemplo, professores que ainda têm dificuldade com essa tecnologia básica, né, de um monitor, um computador, um projetor, e a gente encontra alunos que já são sedentos por isso e que isso já nem novidade é, né? E essas diferenças nessas gerações que estão chegando, as novas e as outras que estão aí presente, também causa vamos dizer, um estresse na situação, não? Causa, mas aí aquela história, né, de formação continuada, de estar sempre orientando, porque o professor, ele vai dar o caminho, mas quem tem que fazer é o aluno tem que ser o produtor ali, ele precisa ser o centro da educação. Então, por mais que o professor tenha dificuldade, ele pode dar o caminho e deixar o aluno usar a tecnologia. Legal. Ficando sempre atento. Porque como eles conhecem muito, né? Às Vão vezes eles além, querem né? entrar em alguns lugares que não é para entrar, alguns sites que não são permitidos. Então, assim, muitas vezes você não precisa estar com toda a resposta. Legal. Você precisa ter o caminho e você pode construir com o seu aluno. A gente precisa desapegar dessa rigidez, sabe? Da educação, da docência, de eu sou o único detentor do conhecimento. Eu posso construir o conhecimento com o meu aluno junto. Esse é um desafio para os professores ainda hoje, né, Lu? Muito, muito, porque de você... descer desse posto de eu sou quem sei, né? Eu sou a pessoa que sabe tudo aqui.
Não, é um desafio ainda, mas é possível. E quando você consegue fazer isso, tem resultados maravilhosos, porque as crianças, elas não são um livro totalmente em branco, né? Eles vêm com muito conhecimento de casa, da comunidade onde eles vivem, das experiências que eles têm. Então, às vezes, é deixar aparecer isso. E muitas vezes, quando o professor se permite, às vezes até trocar de lugar com o aluno, né? A relação fica menos conflituosa, fica uma relação mais gostosa. Ele acaba não tendo um trabalho dobrado, sabe? Porque é o trabalho docente, mais o trabalho para fazer o aluno ficar quieto, prestar atenção. Ele consegue trazer o aluno junto, Ele consegue trazer o aluno junto, porque o aluno é produtor de conhecimento. Ele tá ali, ó, junto, construindo algo. E eles amam. Tá pegando aqui as dicas para a prática do dia a dia, então grava aí, guarda para você que realmente vai fazer a diferença. Já curte e compartilha aqui. Lu, gostei muito desse papo. E pra gente fechar, você conseguiu lembrar algum livro que você tenha para nos indicar? Olha, não lembrei. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe, né? Mas muito bom! Eu amo a história, acho que é uma literatura que você pode ler em qualquer época da vida. Sim, e sempre vai ter um aprendizado, né? Sempre traz muitos aprendizados, principalmente para o emocional, para lidar com o outro, para o desafio, assim, de quem trabalha com pessoas. Exatamente. Né? Acho que é um livro de cabeceira. Ele é mesmo. Você tem alguma frase, alguma dica, algo que você gostaria de nos deixar para a gente finalizar? Olha, eu só quero desejar que esse ano seja um ano abençoado para todos nós, que seja um ano de muita luz e que seja um ano muito bom para todos nós. Acho que 2026 aí que venha para renovar as energias. Que venha, né? Gente, muito obrigada, Lu. Eu que agradeço. Adorei te conhecer. Luana veio aqui trazendo grandes coisas aqui pra gente na área de educação. E olha, comenta aqui o que você achou, quais foram os pontos mais importantes para você. E eu tenho certeza que foi muito enriquecedor saber um pouco mais aí da área da educação e trabalhar isso em relação à nossa mentalidade. Então, obrigada, Lu. Que vocês tenham aí um ano maravilhoso, que está chegando agora, começando o ano educacional, né? Então, aproveitem que esse ano vai ter muita coisa para nos ensinar, não é verdade? Com certeza. Até mais, até o nosso próximo podcast e obrigada por você estar com a gente. Viver Consciente Podcast sempre trazendo coisas boas e novas para vocês. Até mais.